Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Pantanal, o Zé Leôncio vai chamar a Maria Bruaca para uma conversa na fazenda e falará: eu mandei-lhe chamar, Dona Maria, para uma prosa que é de todo seu interesse. É sobre aquele mesmo assunto que a gente estava falando ontem, sobre a partilha dos bens do Tenório. Claro que eu não devia de estar me metendo nisso, não é assunto meu. Mas também não sou homem de ver uma injustiça dessa e ficar de braço cruzado. Ainda mais no seu caso. A Maria o agradecerá, mas o Zé deixará claro: Gradicença não precisa. O que a senhora precisa fazer é o que eu vou lhe dizer. A Maria vai respirar fundo e surpreenderá o Zé Leôncio ao afirmar que basta ele falar que ela fará tudo. O Zé Leôncio dará a letra. A senhora vai ter que assinar uma procuração para essa advogada que eu chamei, porque é com essa procuração que a senhora vai ser defendida por todos os seus interesses, entendeu? A Maria balançará a cabeça positivamente, enquanto Zé garante que a advogada já está chegando com Ari, especialmente para conversar com a Maria. A essa altura, a Filó desabafará com a Irma sobre o fato de estar preocupada com o envolvimento do Zé Leôncio nessa história toda, pois conhece bem o mau caratismo do Tenório, mas acabará decidindo fazer um café para servi-los. Já a Irma só conseguirá pensar em onde poderá ter se enfiado Trindade. A advogada se reunirá com a Maria e o Zé Leôncio afirmará: bom, Dona Maria, agora a senhora vai contar toda essa história para a doutora Maria Eugênia, porque ela veio diretamente de São Paulo para lhe defender. O Zé pedirá para a doutora se sentar e ficar à vontade, momento em que a advogada começará a orientar a Bruaca. É verdade, Dona Maria, a senhora não deve ficar constrangida comigo, por favor. Só tem que me contar tudo o que aconteceu com todos os detalhes, porque senão, de outra forma, como é que eu vou poder ajudar? A Maria vai apenas encarar a advogada com receio, e o Zé entrará no meio. É que ela tem medo do marido dela, abrindo o jogo por completo. A Maria Eugênia perguntará calmamente se o marido da Bruaca é um homem violento e obterá a seguinte resposta: dependendo dos motivos dele, ele é capaz de qualquer coisa. A advogada pedirá para Maria lhe contar primeiro como ela teve que sair de casa, fato que abalará bastante a Bruaca. Ele me expulsou. Ainda tem muita coisa por vir, como Alcides partindo para cima do filho do Zé Leôncio e a Maria Bruaca se vingando do Tenório. Se você quiser saber de todos esses detalhes, então continua assistindo o vídeo. E aqui, me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, viu? Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, caso você queira receber todos os acontecimentos e resumos da novela Pantanal, clica nesse botão de gostei aqui embaixo no joinha e também em inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Maria Bruaca deve tirar tudo do Tenório? Ou a Maria deve esquecer o Crápula e sumir do Pantanal? Ah, e também comenta aqui embaixo se você acha que a Zefa deve dar um chega pra lá no Tadeu, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com os detalhes sobre Pantanal. A advogada ficará surpresa com a fala da Maria e perguntará sobre qual alegação o Tenório fez isso. A Bruaca não entenderá a pergunta e a profissional logo explicará. O que eu estou querendo lhe perguntar, Dona Maria, é que motivos teria tido seu marido para lhe expulsar de casa. Antes que a Maria responda, mais uma vez o Zé Leôncio se adiantará. Para trazer a amante, doutora, com os 3 fios que ela tinha com ele. A essa altura, a Maria já estará aos prantos e confirmará ter sido isso mesmo. A Bruaca ainda revelará. Agora ele tá lá, cozinhando no meu fogão com ela e dormindo com ele na minha cama. A advogada continuará perplexa,
até que o Zé afirmará: e ele ainda tem o tupete de acusar ela de infidelidade. Conta tudo pra doutora que ela tá aqui para ajudá-la e lhe defender da safadeza do Tenório. A advogada perguntará o quanto tempo a Maria estava casada com o Tenório e descobrirá que é em torno de 25 anos. Quando a advogada questionar se os dois sempre viverão bem, a Maria responderá: a gente até vivia bem sim, mas depois eu descobri que ele tinha outra mulher. O Zé Leôncio continuará apoiando a Bruaca e sugerirá que ela conte como o Tenório lhe tratava. A Maria vai respirar fundo, tentando segurar o choro, e revelará: ele me chamava de Maria Bruaca. A advogada perguntará se a mulher teve filhos com o marido e obterá a resposta positiva. A Bruaca não será capaz de controlar a emoção e cairá no choro. Nessa hora, o Zé chamará o Tenório de safado, momento em que a advogada pedirá para que o Zé continue lhe passando os detalhes da relação dos dois, já que conhece a história, até que a Maria se recupere. O Zé vai exaltar bastante a força da Maria, afirmando que ela deu um duro danado para ajudar o Tenório a construir tudo que ele possui atualmente. O Zé jogará tudo no ventilador. Tudo que eles construíram foi por meio do pai dela, e o Tenório era, como ele mesmo diz, um caçador de jacu. O Zé explicará que o Tenório não passava de um bostinha de um corretor que vende terra ilegal para os outros ignorantes, um espertalhão sem vergonha, como tem tantos por esse país. A advogada se interessará bastante nessa história e pedirá todos os detalhes. Depois de ouvir atentamente, a advogada falará: a senhora pode ficar sossegada, viu, dona Maria? Porque eu vou acabar com seu marido. Embora a Filó fique morrendo de medo de que o Tenório entre em estado de fúria ao saber que a ex está sendo ajudada pelos vizinhos, o José Leôncio deixará muito claro que não se importa com isso. Ele avisará que vai ajudar a Maria a brigar pelos seus direitos. A advogada explicará para Maria que o Tenório só está conseguindo fazer o que bem entende com o patrimônio do casal, diante da procuração que ela mesma assinou para o marido. Porém, a partir do momento que ela assinar uma nova procuração, ele será capaz de revogá-la e garantir absolutamente todos os direitos da Maria, além de provar as violências que ela já sofreu nas mãos do crápula. A advogada até prometerá que vai acionar o Tenório judicialmente para bloquear os bens dele, além das contas bancárias, para que ele não transfira tudo para outra pessoa. A Maria se sentirá aliviada e agradecerá imensamente o Zé e a Maria Eugênia, afirmando estar disposta a tudo. Por outro lado, o Renato e o Roberto terão uma conversa séria com a Zuleika, implorando para a mãe conversar com o Tenório sobre o fato de que eles desejam voltar para São Paulo. A Zuleika ficará inconformada e exigirá que eles tirem isso da cabeça imediatamente. Mas de nada vai adiantar, porque os dois afirmarão estarem completamente infelizes no Pantanal. Quando a Zuleika falar isso para o Tenório, ele vai se recusar na hora. Esses dois me azucrinaram a cabeça para vir para cá e agora querem voltar para São Paulo, mas não vou permitir de jeito maneira. Mesmo com a Zuleika argumentando que o Roberto e o Renato não têm a mesma cabeça que o Marcelo, o Tenório permanecerá firme, afirmando que os filhos vão ficar no Pantanal, pois são dois à toa que vão trabalhar sim na lida. O Tenório acusará a Zuleika de estar sempre defendendo os filhos que não prestam, e a Zuleika cairá no choro, afirmando para si que o Tenório parece até outro homem. Já o Marcelo começará a reclamar consigo que de nada adianta saber que ele e a Guta não são irmãos, sendo que eles não podem ter qualquer envolvimento debaixo do teto do Tenório.
Até porque ele sabe muito bem que o Tenório não perdoaria Zuleika e poderia até fazer algo muito grave com ela, caso sequer desconfiasse do que ocorreu. O Marcelo se revoltará por ter que ficar chamando o Tenório de pai, mesmo sabendo que isso não é verdade, até que alguém baterá na porta. A Guta vai entrar e se deitará ao lado do Marcelo. Ela falará: "Eu estava agoniada lá no meu quarto." Mesmo com Marcelo alertando que eles precisam tomar cuidado, a Guta baterá na tecla de que está todo mundo dormindo. Para provocá-lo, a Guta ainda vai perguntar se ele quer que ela vá embora. O Marcelo abrirá um baita sorriso e pedirá para a Guta ficar ali em sua companhia. Nessa hora, a Guta revelará: "De repente eu comecei a sentir como se você estivesse me evitando." O Marcelo vai garantir que não tem nada a ver e pedirá até para a Guta não falar mais isso. A Guta vai argumentar que não é boba e que tem sim alguma coisa rolando. O Marcelo admitirá que também sente a mesma coisa e pontuará que parece que as coisas só pioraram depois que eles souberam da verdade. A Guta concordará que eles precisam proteger a Zuleika e o Marcelo admitirá que não consegue pensar no que será deles se o Tenório descobrir tudo. Abalada, a Guta falará que acabando com eles aos poucos é o que está acontecendo, e os dois se abraçarão e se beijarão de maneira apaixonada. E no fim das contas, os dois acabarão até passando a noite juntos. A Guta acabará desabafando com Marcelo sobre ter sentido ciúmes dele com a muda. O rapaz garantirá que isso é coisa da cabeça da Guta, enquanto ela comenta: "Eu sei, não ia fazer o menor sentido você com aquela caboclinha, casada ainda por cima." Nessa hora, o Marcelo admitirá que também ficou morrendo de ciúmes do jeito que a Guta olhava para o Jove. Os dois ficarão se encarando satisfeitos, até que o Marcelo pedirá para a Guta parar de falar nessa tal de muda. Por outro lado, a muda acordará ao lado do Tibério e refletirá: "Eu lhe quero bem, Tibério, mas você não me entende. Eu gosto de você, sou sua mulher, não vou lhe trair nunca. Mas eu tenho uma promessa a cumprir e vou cumprir custe o que custar. E tá chegando a hora, tá chegando." No rancho, o Trindade começará a observar o Alcides e dirá: "Tô sentindo o que você tá pensando." Quando o Alcides perguntar se o Trindade sabe que ele vai dar cabo do Tenório, o Xerel responderá que sabe porque tá escrito. O Alcides reclamará da fala do Trindade de que ele não poderá usar arma de fogo, enquanto o Xerel piora a situação, dizendo: "E nem punhal e nem faca." O Alcides ficará cada vez mais nervoso e questionará: "Você tá mesmo achando que é a justiça que vai dar jeito nele?" Quando o Xerel confirmar, o Alcides pedirá desculpas e afirmará que não acredita nisso, até porque o Tenório tem dinheiro demais e por isso é muito forte. Ele não tem medo da justiça e acredita que nada de ruim vai acontecer com ele. Mas o Trindade baterá na tecla de que a justiça será feita, garantindo que eles vão ver isso acontecer muito em breve. Rapidamente, o Alcides perguntará: "De que justiça você está falando? Dos homens ou do pai lá de cima?" Mas antes que o Xerel responda, ele tapará o rosto com o chapéu para admitir: "Do Cramunhão." No quarto, a Irma estará berrando e falando que aquele bebê não é seu filho, entrando em completo desespero e assustando todos da casa. A Mariana entrará no quarto para acudir a Irma e ela finalmente acordará aliviada. A Irma cairá no choro logo depois, ao admitir que sonhou com a criança de cabeça de bode, e ela será consolada pela Mariana. Quando Zaqueu falar para o Trindade que ele pode acabar perdendo a Irma, já que não está lhe dando a atenção, o Trindade afirmará que vai acabar sendo melhor assim.
E será a partir daí que o Trindade vai embora do Pantanal sem dar explicação para Irma, que ficará desolada. O peão não conseguirá encerrar seu pacto com o Cramunhão. E pensando na segurança da amada e também do filho deles, partirá da fazenda do José Leôncio. O violeiro tomará essa decisão depois que a ruiva sonhar que o filho dele será um pequeno cramunhão. O Trindade ficará chocado e com medo. Sem avisar ninguém, ele fugirá. Depois de cavalgar até a chalana, o peão dirá ao Eugênio que não tem destino certo. Todo mundo nessa vida tem um destino, Xarel Trindade, rebaterá o Eugênio. Eu acho que quando fiz o trato com o cramulhão, eu devo ter perdido o meu, responderá o violeiro. Os dois amigos então conversaram sobre destino. O Eugênio dirá que destino não é a mesma coisa que se perde. Nós podemos cumprir ele ou não, mas perder a gente não perde. Eu acho que o meu destino é como as águas de um rio, que vão sempre em frente, sem nunca se preocupar com o que largamos para trás, apontará o Trindade. Para encerrar o papo, os dois duelarão na viola, enquanto navegam de chalana pelas águas pantaneiras. E o Zaqueu vai crescer os olhos para a vaga do Trindade. O parceiro do diabo sumirá sem deixar rastros, e o ex-mordomo verá o desaparecimento como oportunidade para mostrar o seu valor. Ele conversará com o Jove e pedirá um cargo entre os peões. Você na lida? Questionará o caçula dos Leôncios surpreso. O funcionário da Mariana irá atrás do patrãozinho para comunicar a bizarrice que terá varrido a fazenda. A essa altura, o filho do José Leôncio terá se acertado com a Juma e voltará à tapera dela. Por isso, não saberá que o violeiro endiabrado desapareceu do nada. Foi o que aconteceu. O peão cramulhão sumiu no ar, assim, sem mais nem porquê. Informará ele durante uma visita indesejada aos recém-reatados pombinhos. O meu pai certamente não estava esperando. O Trindade era um bom peão na lida, comentará o rapaz, sem sequer considerar o sofrimento da tia Irma. Diante do bafafá, a menina onça apenas ficará quieta. Será a brecha perfeita que o carioca precisava. E agora ele vai contratar outro? Perguntará ele, interessado no posto. Isso nós vamos ter que ver com Tibério, responderá o filho do fazendeiro. O Zaqueu, então, anunciará suas habilidades ao administrador. Se vocês precisarem, saibam que esse peão se encontra apto para a lida, se oferecerá o ex-mordomo. O jovem, então, debochará. Para com isso, Zaqueu, você na lida? E por que não? O Alcides tem me ensinado beabá, e eu já estou quase bom no laço, anunciará o novato. Tá certo, eu vou avisar o Tibério que temos um peão à nossa disposição, dirá o marido da Juma, em um misto de surpresa, deboche e também de confusão. No final das contas, o forasteiro conseguirá o seu lugar ao sol. O Trindade, por outro lado, encontrará seu posto no inferno. Ele sacrificará a própria alma para manter o diabo longe do filho que sua princesa está esperando. Além disso, a amizade entre o Zaqueu e o Alcides vai dar o que falar. Para defender o mordomo, que será achincalhado pelo Tadeu, o peão puxará a faca para o filho da Filó, e a atitude despertará a estranheza de todos na fazenda, além do ciúme da Maria Bruaca. A confusão acontecerá quando o Zaqueu pedir um berrante, já que será contratado como peão. Pra quê? Pra chamar as cabritas? Perguntará o Tadeu. O povo desatará a rir e o mordomo vai disparar. Ninguém vai chamar cabrita tocando berrante, seu ignorante.
O complexo de inferioridade falará alto, e o Tadeu se enfezará. Ele pegará o Zaqueu pelo colarinho e o levantará do chão. Os dois começarão a discutir, mas o mordomo não pedirá desculpas, argumentando que foi o Tadeu quem começou a ofendê-lo gratuitamente. Certo ele. O Alcides intercederá a favor do Zaqueu, mas o filho do José Leôncio debochará. Homem que gosta de frozô não bota medo em mim. Eu não gosto, respeito, responderá ele. O Alcides passará a mão às costas e o Tadeu jogará o Zaqueu longe, passando a mão às costas também. Com as facas ao ponto de serem sacadas, o Tibério entrará no meio dos dois. Mas a situação só não vai piorar, porque o José Leôncio chegará na hora, pondo fim à briga e impedindo que uma tragédia aconteça na fazenda. Em seguida, a sós com o amigo, o Alcides dará ao novo peão uma faca para ele se proteger caso esteja sozinho, pois já percebeu que os outros peões estão sendo muito maldosos. Aquilo foi uma loucura mesmo, dirá o Zaqueu. Ara, amigo é para essas coisas, não é? Responderá o peão. O mordomo ficará derretido e dirá que acha que sim. Você acha? Perguntará o amado da bruaca. Eu nunca tive um amigo assim, Alcides. Como é que eu poderia saber? Falará ele. Enquanto isso, o José Leôncio comentará com a Mariana sobre o ocorrido e sua preocupação também. Eu tenho cá para mim que essa amizade deles dois ainda pode trazer muita dor de cabeça. Já a avó do Jove dirá para Irma que o fazendeiro acredita que o Zaqueu está apaixonado pelo Alcides. Em outras circunstâncias eu não me incomodaria com isso, mas nesse feudo em que vivemos, eu tenho medo do que possa acontecer com o Zaqueu no meio daqueles peões, dirá a Mariana. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Me conta a sua opinião e também me fala. Você acha que o Alcides está certo em defender o Zaqueu? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!